Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre aborto, as dinâmicas de um aborto na família. O que acontece? Muitas vezes alguns casais abortam os filhos e por aborto espontâneo ou aborto natural. E eles não sabem o que acontece depois disso. Depois disso sempre há uma dinâmica oculta que o casal não tem conhecimento. Geralmente o casal que tem um filho que foi abortado se separa, porque um sempre culpa o outro, inconscientemente. Isso não é porque eles querem, tá no inconsciente. Então inconscientemente a mulher acusa o homem e o homem acusa a mulher. E eles ficam nessa dinâmica até chegar o momento da separação. E quando o aborto é provocado, geralmente ele afeta muito mais os pais e um pouco menos aos irmãos. Quando o aborto é espontâneo, ele é afetado diretamente nos irmãos. Ele causa uma dinâmica entre os irmãos de briga, de não prosperidade, de tristeza, na maioria das vezes de violência, porque aquele que foi excluído, ele pede por compensação. Então essa compensação vem em forma de desunião, ela vem de muitas outras formas que se eu for explicar aqui eu vou passar o resto da noite falando para vocês. Mas uma dinâmica que eu pude vivenciar e experienciar foi a de não pertencer a lugar algum. Eu sendo irmã de um que foi abortado, foi espontâneo, mas não havia o reconhecimento, não era dado um lugar para ele, é como se ele não pertencesse. Então isso causou uma desarmonia muito grande na vida da minha família, dos meus irmãos, inclusive na minha, que não sentia pertencente a lugar nenhum. E eu buscava por um lugar que era meu em algum lugar, mas eu não encontrava. Na família, na cidade, no país, no casamento, em lugar nenhum eu encontrava esse meu lugar. Até que eu busquei ajuda, eu encontrei na constelação o porquê que eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Porque como na minha família não havia um lugar para esse irmão que foi abortado, então eu tentava trazer ele para o seio da família. Inconscientemente eu queria que ele pertencesse. E como eu só reconhecia isso, então não tinha força. Tinha que ser toda a família que tinha que fazer esse reconhecimento. Depois que eu me tratei, que eu fiz a constelação, a formação na constelação, eu pude ver o tanto que essa dinâmica pode ser prejudicial na vida de uma família inteira, na vida de um casal. O tanto de desarmonia, o tanto de falta de prosperidade que isso causa na vida das pessoas. Então, às vezes as pessoas, por não ter o conhecimento que um aborto espontâneo ou provocado não ser reconhecido, não dá lugar para aquele ser, que a pessoa às vezes acha que porque viveu poucas horas ou então viveu poucos meses, então só foi gerado e você perdeu, você acha que não pertence, mas ele pertence. É preciso dar o lugar para ele. Não importa se ele é o primeiro filho, se é o terceiro filho, ele tem que ter o lugar dele. E daí por diante, se você tem mais filhos, você precisa passar para esses filhos que se ele for o segundo, falar que houve um primeiro filho, que ele é o segundo filho, que não é tomar o lugar, porque aquele não sobreviveu, o próximo que vier dizer que é o primeiro filho. Isso aí você está excluindo a criança do sistema e todos nós temos direito a pertencer. Então, quando não pertencemos, as outras também que vêm depois não têm lugar. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que eu falei. E nos próximos vídeos podemos explicar de uma forma melhor, que alguns não tenham entendido da próxima vez. Eu espero que seja mais claro e que vocês possam entender. Né? Uhum.